o papel do sindicato no combate ao assédio moral e sexual e dos transtornos provocados pela precarização e terceirização. Eu quero convidar o presidente da Febrafisco, Marco Sérgio da Silva. Marco, por gentileza, uma salva de palmas para o Marco, que será o moderador deste painel. Por gentileza, venha à frente, ocupe seu lugar. Já está a caminho, doutor Joelson, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, já foi ministro substituto do TSE e é representante titular do Conselho Federal da OAB, no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Presidente da Comissão Nacional de Direito Penal Eleitoral da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, foi procurador da Fazenda Nacional, procurador da Câmara Legislativa do Distrito Federal e servidor concursado do TSE. Temos uma participação online que já está aqui na tela, Patrícia Vieira Trópia. Patrícia, nos ouve? Bom dia para você. Patrícia, pedagoga, mestre em Ciência Política e doutora em Ciências Sociais. Pós-doutorado pela Université Lumière Lyon II e atua como docente na Universidade Federal de Uberlândia. Realiza também pós-doutorado na Unicamp e pesquisa sobre sindicalismo no Brasil, mobilização sindical, sindicalismo da classe média. Bem-vinda, Patrícia, e eu passo agora a palavra ao Marco para a condução dos trabalhos. Também, Joelson, pode se assentar. Um bom trabalho a todos, obrigado aí pela presença. E uma honra estar contribuindo com uma pequena parte do grande congresso organizado pelo Antônio Carlos, juntamente com a Sônia, e vamos dar início aqui a uma discussão que é muito importante, a meu ver, que já foi tratado até na abertura do Congresso, se não me engano. O papel do sindicato no combate ao assédio moral e sexual e dos transtornos provocados pela precarização e terceirização, que é o que a gente está vendo, que infelizmente está se caminhando para cada vez mais diminuir a quantidade de servidores públicos concursados, com responsabilidade, para se colocar no lugar pessoas que não são incompetentes, não é isso que eu estou querendo dizer, mas que não têm o compromisso do concurso público e deve a sua colocação ali naquele local de trabalho a um favor político de algum empresário. Então é muito, a meu ver, muito perigoso. E aí, doutora Patrícia, muito bom dia, prazer em conhecê-la, apesar de ser virtual. Vou começar aqui com a pergunta para a senhora. Como o histórico e a cultura sindical no Brasil tem influenciado a forma como os sindicatos lidam com assédio moral e sexual no ambiente de trabalho? Bom dia a todos e todas, vocês me ouvem bem? Tá. Muito obrigada ao convite, né, pelo convite para participar desse momento tão importante, né, o que vocês realizam, o encontro, enfim, do CONACAT, da CONACAT, na verdade, né, da Confederação. Agradeço particularmente o contato da Sônia, e gostaria de começar apontando que discutir, né, o assédio moral e sexual e também os efeitos causados pela privatização, seja ela escancarada ou velada, né, na saúde dos trabalhadores, na segurança dos trabalhadores, sobretudo na saúde mental, né, não é uma questão menor, e todos esses aspectos não devem ser banalizados, né? Nesse sentido, é que eu saúdo a iniciativa de vocês, né, porque ela pode ser entendida como uma das ações possíveis que os sindicatos podem realizar justamente para enfrentar, para difundir, para discutir e até mesmo para formar lideranças sindicais ou os próprios trabalhadores a entenderem não só, né, as várias determinações
do assédio e a vinculação da terceirização, da precarização com as formas de assédio, né? Mas também para que uma das principais questões do nosso debate, né, possa ser compreendida. Primeira questão importante para quem enfrenta, né, seja no trabalho, e os sindicalistas brasileiros e as sindicalistas brasileiras, que são procuradas por trabalhadores, seja do setor privado, seja do setor público, porque estão sendo vítimas de assédio, é entender que o assédio, que a violência no trabalho, ela é resultante de uma forma de organização do trabalho. É entender que ela, né, ela é uma possibilidade da estrutura como o trabalho está organizado no país. No país, não. Está organizado no mundo capitalista. Né? A forma como as empresas capitalistas se organizam e a forma como, inclusive, o Estado se organiza, né, que traz e guarda semelhanças, embora tenha diferenças, né, em relação às empresas, né? Essa forma de organização, ela é indutora da prática de assédio. Então, isso quer dizer que a gente deve despatologizar o assédio, não compreender a prática do assédio, né, a reclamação do servidor, não compreender o adoecimento mental como uma questão meramente biológica, meramente patológica. Um dos primeiros passos importantes é entender que o assédio tem uma natureza social, né, tem uma natureza histórica e tem uma natureza vinculada ao contexto político e econômico. Por exemplo, desde 2008, né, com a crise, a última crise global, que vem aumentando, né, as denúncias de assédio moral e sexual, vem aumentando as doenças, a chamada acidentalidade, né? Seja o acidente típico como acidente atípico, e isso tem a ver com intensificação do trabalho, tem a ver com a difusão, ampliação de uma determinada ideologia, ou uma cultura que passa a predominar na sociedade, que exacerba o individualismo, que minimiza e, às vezes, muitas vezes, criminaliza, passam a ser bombardeados, desqualificados, uma ideia cada vez mais frequente que eu, né, individualista, meritocrática, e olha que eu estou falando aqui, né, para uma categoria que valoriza profundamente a meritocracia, né? Embora os sindicatos, né, estejam enfrentando uma série de adversidades nesse contexto, né, de avanço da ideologia, do individualismo, do hiperindividualismo, né, esteja enfrentando muitas mudanças na configuração do trabalho, um aumento do trabalhador informal, do trabalho por conta própria, do falso autônomo, né? Agora, recentemente, um bombardeio aí ao regime jurídico único, mudanças essas que transformam, né, a configuração da chamada classe trabalhadora ou do conjunto de trabalhadores, né? Então, e mais recentemente, a gente também não pode deixar de pensar que os sindicatos também passaram a ser muito desvalorizados ou desqualificados em função do avanço, né, de governos que se aproximam, né, do que a gente chama na literatura de direita, ou extrema-direita, ou de grupos neofascistas. Né? Então, todo esse cenário coloca os sindicatos numa posição defensiva, mas a minha defesa, as minhas pesquisas mostram, e a literatura também, os pesquisadores, e principalmente os próprios sindicalistas, né, que a gente resiste. Né? Os sindicatos têm sido muito importantes, não apenas para conquistar, historicamente, direitos e benefícios,
mas para colocar obstáculos a essa onda de retirada de direitos, de desconfiguração do trabalho, de desconfiguração da ação coletiva e de desconfiguração, inclusive, do caráter público republicano, né, dos estados de uma forma geral e do Estado brasileiro particularmente. Nesse sentido, os sindicatos são bastiões de resistência, né? Resistiram durante a pandemia, por exemplo, né, defendendo o direito à vida, o direito à vacina, o direito e a obrigação, né, da ciência predominar sobre o senso comum, sobre as fake news, e não é diferente em relação à defesa da saúde e da segurança dos trabalhadores. Os sindicatos são, historicamente, né, atores centrais, eles são pioneiros, em muitos casos, né, na defesa da saúde, na denúncia do adoecimento, né, e na organização de práticas, que a gente pode conversar um pouquinho mais ao longo do debate, né, para prevenir, para evitar e principalmente para negociar com a empresa, ou com o poder público, com o Estado, né, no nível municipal, estadual ou federal, né, práticas que coíbam, né, que minimizem, né, essa prática que, como eu disse, não deve ser de forma nenhuma banalizada. Prazer em recebê-lo aqui, doutor Joelson. Muito obrigado pela presteza. E vou começar aqui com uma pergunta. Para o senhor é fácil. Eu vou falar meus 5 minutos primeiro. Fala, então. É sempre importante falar fora do microfone para que as pessoas com deficiência visual possam localizar o seu interlocutor, já que as caixas de som acabam por uniformizá-lo. Eu não poderia deixar de usar esse recurso de acessibilidade, já que temos, inclusive, o intérprete de Libras, que permite chegar o importante conteúdo desse nosso evento também à comunidade surda. Por isso, os meus mais sinceros cumprimentos. A CONACAT já o faria pelo convite e agora também pela adoção dos recursos de acessibilidade. Nós pregamos a acessibilidade à inclusão, nós também temos que fazê-lo. Por isso, o presidente Antônio Carlos receba os meus mais sinceros cumprimentos também por essa iniciativa. Eu fiz questão de falar os meus 5 minutinhos, primeiro em prestígio da doutora Patrícia, que é realmente quem entende do tema, estamos todas aqui para ouvi-la. Eu uso sempre o feminino no sentido de pessoas, dizer da felicidade que é estar nessa mesa, presidido aqui pelo meu já presidente da FEBRAFISCO, sempre, enfim, pela oportunidade, a confiança que deposita no escritório, atender a FEBRAFISCO, presidente Marcos Sérgio, e depois, porque me parece de fundamental importância, nessa introdução, antes dos pormenores, de tratar mais especificamente do assédio e do que o sindicalismo, o sindicato, os servidores podem fazer para combater e buscar a punição dos responsáveis, eu quis falar um pouquinho do que, na verdade, me parece deveria ser muito mais a ser dito sobre o assunto. Eu queria começar com uma pergunta. Quantos já tiveram a oportunidade de lidar com um serviço público que parecia precário? Um hospital, uma longa fila de espera, uma escola sem estrutura, ou até mesmo, como temos visto ultimamente, água, luz que não chegam com a mesma qualidade para todas. Pois é, todas nós, não é mesmo? O que muitos de nós talvez não saibam é que essa precarização tem uma história que começa lá atrás, nas décadas de 80, 90, quando um modelo econômico chamado neoliberalismo ganhou força e passou a influenciar todo o mundo. E para entender como chegamos até aqui, é essencial entender que esse nosso modelo fez não só com o setor privado, mas também com o próprio setor público. Então, vamos direto ao ponto. O neoliberalismo, em essência, é uma visão que afirma que o mercado deve ser o principal regulador da sociedade. Os defensores desse modelo acreditam que quanto menor for a interferência do Estado na economia, melhor. Parece simples, não é mesmo? Mas, na prática, isso teve e vem tendo consequências
sérias. Vou explicar. Com o neoliberalismo veio uma nova política de eficiência. Tudo precisava ser mais enxuto, mais barato. O resultado? Cortes de orçamento para serviços públicos essenciais, como saúde, educação, transporte, segurança. Imaginem só, escolas e hospitais que antes recebiam investimentos robustos passaram a lutar para se manter. E a qualidade desses serviços, claro, começou a despencar. Isso afetou diretamente as pessoas que dependem deles e, aos poucos, a ideia de que o setor público não funciona ganhou força. Mas isso não é coincidência, é estratégia. Ao enfraquecer intencionalmente o setor público, o neoliberalismo abriu caminho para a privatização e a terceirização. Basicamente disseram, se o governo não consegue dar conta, deixemos a iniciativa privada cuidar disso. Só que tem um detalhe, que ao discurso, muitas vezes é esquecido ou deliberadamente omitido. A lógica privada é o lucro. Como nos ensinam George Monbiot e Peter Hudson em seu livro A Doutrina Invisível, a história secreta do neoliberalismo, essa ideologia econômica remodelou nossa política, absorvendo até mesmo partidos de centro-esquerda. Governos que antes defendiam bem-estar social passaram a adotar essa lógica de mercado. Monbiot e Hudson explicam que líderes como Clinton e Blair, ao defenderem a chamada terceira via, seguiram políticas neoliberais que enfraqueceram ainda mais o setor público. Barack Obama, mesmo com a retórica da esperança, não rompeu com esse sistema e optou por salvar os bancos depois da crise de 2008, ao invés de lhes exigirem contrapartidas. Os autores detalham como a financeirização do sistema amplificou esse impacto. O neoliberalismo produziu uma opulência privada e uma miséria pública, levando à alienação e desconfiança nas instituições, que agora parecem responder mais aos interesses das grandes corporações do que os das populações que deveriam atender. Isso nos afeta de várias maneiras. Quando escolas e hospitais são administrados como empresas, o foco deixa de ser o bem-estar da população e passa a ser o lucro. E como se alcança lucro? Cortando custos, elevando preços, terceirizando profissionais. E isso não melhora a vida de quem trabalha ou de quem usa esses serviços. Pelo contrário, cria uma dinâmica em que tudo fica mais caro e mais precário. E se você acha que isso afetou apenas os serviços públicos, pense novamente. Esse mesmo modelo começou a transformar o serviço público em algo quase empresarial. O governo passou a adotar uma gestão que prioriza a competitividade e produtividade a qualquer custo. Essa lógica levou à chamada terceirização interna, onde o próprio governo contrata empresas para gerenciar funções que antes eram públicas. Isso fragmenta o sistema, piora o controle e coloca trabalhadores em condições instáveis, muitas vezes com salários mais baixos e menos direitos. Esse modelo nos levou a um ponto em que muitos países o setor público é visto como último recurso. Os serviços essenciais se tornam negócios. A água que bebemos, a eletricidade que usamos, a saúde de que dependemos, isso tudo foi colocado à disposição do mercado. E o que aconteceu? Os preços subiram e a qualidade caiu. E no ambiente de trabalho, especialmente no setor público, a terceirização se tornou a regra, enquanto direitos e garantias foram ficando pelo caminho. Os trabalhadores, em vez de sentirem segurança e respeito, se veem cada vez mais vulneráveis e sujeitos a práticas abusivas. Isso não é só sobre os contratos ou os salários. Quando o trabalho é precarizado, o ambiente se torna propício ao assédio. Sem a segurança de que seus direitos serão respeitados, muitos enfrentam humilhações e abusos diários que afetam a saúde mental, a produtividade e, mais importante, a dignidade. Depressão, ansiedade, burnout, esses problemas não ficam restritos aos escritórios ou às repartições públicas. Eles entram em casa
impactam relacionamentos e famílias. É uma crise que nem é tão invisível assim, que não é só laboral, é social. Esse ambiente de insegurança e medo é o que a precarização e o assédio moral, sexual, psicológico podem criar. E não estamos falando de algo raro. Na verdade, nos últimos anos, observa-se um crescimento de casos de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, tanto em organizações públicas como privadas. Só entre 2020 e 2023, mais de 400 mil ações de assédio foram julgadas no Brasil. Pensem nisso. 400 mil histórias de pessoas, famílias e trabalhadores que viram a sua dignidade desafiada. E o mais assustador, muitos casos ainda estão escondidos, subnotificados, fantasmas que ninguém vê, mas estão aí. A questão é, como podemos sair disso? Bem, acredito que o primeiro passo é reconhecer o problema. Precisamos entender que a precarização dos serviços públicos não é nem um fracasso natural do Estado, mas sim o resultado de políticas que priorizam o lucro sobre o bem-estar. O próximo passo, exigir responsabilidade, exigir que os nossos líderes revejam essas políticas e considerem o impacto humano das decisões econômicas. Porque, no final das contas, serviços públicos de qualidade são um direito de todos. E a ideia de que a saúde, a educação, a segurança devem ser para todos, não para alguns, precisa ser mais do que um slogan, precisa ser um compromisso. Porque a verdadeira riqueza de uma sociedade está nas pessoas, e o Estado existe para servi-las. Imaginem um mundo onde isso é a regra, não a exceção, onde programas de apoio psicológico são padrão em qualquer emprego, onde a transparência é levada a sério, onde as empresas publicam com orgulho os seus dados sobre inclusão e respeito ao trabalhador. O impacto disso seria transformador. É claro, essa mudança exige comprometimento do Estado, responsabilidade das empresas e, sim, a coragem dos trabalhadores. Por isso, quero deixar uma provocação. Você já pensou no poder que tem como trabalhador, colega, cidadão, para ser parte dessa mudança? Cada denúncia, cada conversa aberta sobre assédio, cada apoio aos sindicatos é um passo na construção de um regime de trabalho que respeita, protege e acolhe. Porque, no fundo, dignidade e trabalho devem andar juntos. Não há espaço para menos. E juntos podemos transformar o trabalho em algo digno e seguro para todas. Muito obrigado. Como os sindicatos podem trabalhar para implementar programas preventivos e de apoio psicológico para trabalhadores expostos a assédio e ou a transtornos que são resultantes da terceirização e precarização? Certo. Bem, a implementação ou a ação dos sindicatos para prevenir, tá, e também apoiar psicologicamente, juridicamente, os trabalhadores que estão expostos a assédio ou a transtornos derivados das inúmeras mudanças que levam à precarização do trabalho, né, tem sido realizada pelos sindicatos, né? Os sindicatos, historicamente, são muito importantes, e as associações também, né, para proteger os trabalhadores em relação a tudo que diz respeito à sua saúde, seja física, seja a saúde psíquica, mental, né, e o assédio no trabalho particularmente, né? Uma dimensão muito importante é a dimensão formativa, debater o que significa o assédio, discutir o assédio, não de forma, como eu chamei, atenção, banalizada, vulgarizada, simplificando, imaginando que o assédio é um detalhe, é uma mera reclamação do trabalhador. Então, voltando, né, que os sindicatos são fundamentais historicamente, eles estão na base, né, das primeiras mobilizações, ações que vão denunciar, que vão prevenir o assédio. Nesse conjunto de ações, o aspecto formativo, debater, discutir, desmistificar
Ou seja, procurar combater e dialogar com os trabalhadores. Eu vou usar uma linguagem aqui muito do cotidiano. Assédio não é mimimi. O trabalhador que sofre assédio, tá? Ou a trabalhadora que sofre assédio de natureza moral ou de natureza sexual, ele tem a sua vida, as suas relações de trabalho, a solidariedade coletiva extremamente abaladas. Então, as lideranças sindicais, quando elas muitas vezes premidas, quando elas são buscadas, procuradas pelos trabalhadores que são vítimas de assédio, tem que compreender, né, que essa iniciativa não pode ser banalizada. Esse trabalhador não pode ser, por exemplo, exposto. Esse trabalhador tem que ser, muitas vezes, protegido. Se ele demandar o anonimato, e para isso, por exemplo, é importante que os sindicatos tenham canais, né, para ouvir os trabalhadores, né? Se eles demandam anonimato, isso tem que ser preservado, né? O assédio, ele é uma conduta recorrente, né? O abuso do poder, porque há alguns autores que vão dizer que o assédio pode ser de um colega, pode ser do cliente, mas de forma recorrente e massiva, o assédio vem de um superior. Então, no serviço público, que é todo marcado pela hierarquia, a gente pode imaginar que a prática de assédio pode ser, inclusive, mais recorrente. Dá uma tendência cria, né, uma forma de organização que, conjugada com a intensificação, que conjugada com, por exemplo, a política de metas, incrementa, aumenta, degrada o ambiente de trabalho e aumenta a possibilidade, né, dessa prática ocorrer. O assédio, ele está fundado na desqualificação ou da pessoa, ou da forma como a pessoa trabalha, né? E é por isso que, muitas vezes, o assediado ou a vítima procura o sindicato. Além da formação, que é uma dimensão muito importante, né? Do acolhimento, do respeito, da proteção, de acreditar, né, naquilo que a vítima do assédio está trazendo, aquele relato que a vítima do assédio está trazendo, é muito importante que os sindicatos, né, eles busquem, de alguma maneira, encaminhar aquela denúncia. O sindicato não pode ser um engavetador, né, de denúncias de assédio. Muitos sindicatos, desde os anos 90, desenvolveram práticas, reorganizaram, né, a sua forma de divisão em diretorias, né? Os diretores passaram a ser formados para saber ouvir e encaminhar as denúncias de assédio. Uma outra forma muito importante, e aí sim, né, que tem a ver com a proteção, são, no caso do setor privado, né, chamados instrumentos coletivos, né? Então, convenções coletivas, acordos com as empresas, relatos de petroleiros, de professores, da categoria bancária, que é uma das categorias que no Brasil tem um histórico, né, de denúncia, de prevenção, de inclusão de cláusulas nos acordos, nas convenções, né? Conhecer essa prática é muito importante. Vou dar alguns exemplos do que os sindicatos geralmente fazem e podem fazer, né? Por exemplo, quando há o estabelecimento das metas, os sindicatos, ao mesmo tempo em que eles discutem as metas, as regras, as normas que vão implementar as metas, eles colocam questões relativas à saúde, à segurança e ao assédio, porque a meta, o trabalho por meta, é uma das principais fontes de assédio. Por que isso? O trabalhador, ele tem uma meta estabelecida. Se ele, por diferentes razões, não consegue cumprir essa meta, ele é cobrado por isso. Muitas vezes ele é exposto por isso. Então, os sindicatos, por exemplo, denunciam o ranqueamento, denunciam a publicação
de rankings de trabalhadores que superaram a meta, que cumpriram a meta e que estão abaixo da meta. Doutor Joelson, na sua visão, quais são os principais desafios jurídicos que os sindicatos enfrentam ao atuar contra o assédio moral e sexual nas organizações? E se existem lacunas legislativas que dificultam essa atuação? Bom, eu quis começar com essa introdução, porque de todos os estudos, e como eu dizia, não tem ninguém tão qualificada como a própria doutora Patrícia para nos trazer essas informações, o que se constata é que existe uma relação indiscutível entre a precarização, a terceirização e o assédio, tanto o moral, como o sexual, como o psicológico. E, ora, se já está mais do que comprovada cientificamente essa conexão entre a precarização, a terceirização e esses casos de assédio, como vimos, e de abuso, então não haveria mesmo como se aprofundar nessa questão sem se discutir também o modelo econômico. A opção que se fez por um modelo que prioriza a eficiência, não é nem a eficácia, que prioriza a eficiência dos serviços em detrimento da própria qualidade do ambiente de trabalho, em detrimento da própria saúde mental do trabalhador, do servidor. Bom, é nesse cenário, então, que os sindicatos, o sindicalismo também se insere, justamente nessa compreensão do que vinha de nos dizer com a propriedade de sempre a doutora Patrícia. Essas condições de trabalho extremamente precárias, decorrentes também da terceirização, decorrentes também da privatização, não podem ser vistas somente como uma questão individual. Como vimos, isso tem uma repercussão social. E se tem essa repercussão social, mais do que nunca se justifica, então, a intervenção, a atuação dos sindicatos, que se tornaram reconhecidos justamente por isso, pelas suas conquistas sociais, pelas suas conquistas trabalhistas, pela sua intervenção coletiva na própria organização da classe trabalhadora. E não pode ser diferente no que diz respeito ao assédio, não pode ser diferente em relação ao abuso. Porque, como vem de nos dizer a doutora Patrícia e outros estudos, o que mais se constata é justamente a dificuldade que tem o trabalhador, tem a trabalhadora, até por conta dessas relações de hierarquia, e depois por conta da precarização dos serviços, que pode custar o seu próprio emprego, de denunciar esses casos. Então, mais do que em qualquer outra demanda de natureza individual ou de natureza coletiva, a intervenção dos sindicatos passa a ser de fundamental importância justamente para garantir essa assistência jurídica, não é mais nem somente aos filiados, mas à categoria como um todo. Desenvolvendo todas essas iniciativas que a doutora Patrícia vinha nos relatando, não somente para coibir a ocorrência desse assédio, desses abusos, mas como também para, enfim, buscar a responsabilização de quem assim se conduz. Por isso, temos que pensar em várias etapas ou em vários momentos da atuação, da intervenção do sindicalismo e dos servidores, das servidoras. Claro que tem essa fase judicial propriamente dita, da investigação, das provas, da instrução processual, enfim, essas lamentáveis ocorrências, criminosas, na verdade, convertidas em uma ação judicial para que se possa buscar a compensação da vítima, mas também a responsabilização, mas me parece que tem uma outra etapa não menos importante, que é a da prevenção e a da conscientização. Eu
já falei demais, uma bateria já foi. Vamos, já preparem aí as baterias. E aí, enfim, pensando-se nessa fase de prevenção, não menos importante que o apoio que o sindicato pode prestar enquanto assistência jurídica aos seus filiados, filiadas, pensar mesmo, enfim, nas campanhas educativas, nas palestras, nos seminários, nos workshops, nos panfletos, no material informativo, em tudo o que hoje a internet, as redes sociais, enfim, o chamado sindicalismo digital coloca à nossa disposição. E acho, presidente Antônio Carlos, que esse evento é uma prova disso. É muito bom falarmos sobre o que pode ser feito já fazendo, porque esse evento é justamente uma oportunidade para que se possa justamente falar um pouco sobre essa conscientização, explicar um pouco sobre os direitos dos trabalhadores e criarmos aí as condições para que essas denúncias possam ser feitas. Judicialmente falando, todos nós sabemos a dificuldade que é a colher essas provas para que se leve adiante uma denúncia como essa, porque todos nós sabemos que esse tipo de prática geralmente acontece, enfim, de maneira, às vezes, reservada, e que é muito difícil se ter provas para, enfim, a comprovação do ocorrido. Por isso, a importância do sindicato também, nas próprias negociações coletivas, criar condições com as empresas, com o serviço público, de termos ali os canais para que essas práticas possam ser denunciadas, possam ser apuradas, possam ser investigadas. É pensar mesmo em políticas internas de compliance, de relatórios, de capacitação, de treinamento dos próprios gestores, enfim, para que se tente, de alguma forma, monitorar a situação no ambiente de trabalho e evitar que esse tipo de ação ocorra, ou que, pelo menos, se fiquem registros, se necessário for, por exemplo, o ajuizamento de uma ação judicial. E daí a gente vê a importância das ações coletivas, né, das ações civis públicas, justamente para permitir esse tipo de denúncia, para que se possa, enfim, mais do que o interesse de um ou de outra, se preservar, enfim, o ambiente de trabalho como um todo. E é isso que as ações coletivas acabam por possibilitar. E eu não descarto nunca, por mais que o mundo possa ser outro, hoje esteja a caminhar em uma outra direção, a mobilização social. Eu acho que ela continua sendo indispensável. Talvez não tenhamos o mesmo número de filiados, filiadas, participando de uma greve, de uma manifestação, de uma paralisação, mas eu não consigo descartar a mobilização social como uma das estratégias que têm os sindicatos para enfrentar o assédio, para enfrentar os abusos, porque isso é uma das maneiras de se tornar pública a situação, de se levar ao conhecimento da sociedade, essa que é uma situação, como vimos, não de interesse apenas dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas de toda a sociedade, porque isso afeta as famílias, isso afeta o ambiente de trabalho, nós temos que ter essa compreensão. Isso não é um caso isolado, isso não é um caso individual, isso não é um caso de interesse apenas do trabalhador e da trabalhadora assediada. Isso diz respeito ao ambiente de trabalho como um todo, porque todos nós sabemos onde tem assédio em determinado setor, como as coisas se complicam cada vez mais, principalmente se tivermos ali casos de terceirização, que traz com ela necessariamente também a precarização, porque sabemos que os direitos não são exatamente os mesmos, ou pelo menos não são protegidos e garantidos da mesma forma. Então, essas eram algumas considerações preliminares que me pareceram de fundamental importância para sugerir pistas apenas de como o sindicalismo pode contribuir não somente para a punição, mas principalmente para a prevenção dessas lamentáveis práticas. Muito obrigado, doutor Gelson, pela contribuição muito importante. Doutora Patrícia conseguiu voltar? Sim, eu espero que agora fique melhor. Eu estou aqui. Sim, pronto.
Doutora Patrícia, com base... A senhora desculpe a interrupção, viu? É porque a gente não estava conseguindo escutar a senhora. Com base nas suas pesquisas sobre mobilização sindical, quais estratégias poderiam ser mais eficazes para conscientizar os servidores sobre seus direitos e incentivar que mais pessoas se sindicalizem? A ação, né, dos sindicatos, como eu venho chamando a atenção, ela não é apenas um ideal. Tá? Os sindicatos estão na história dos trabalhadores, né, como uma forma de organização dos trabalhadores, a forma mais perene, né, porque, embora os trabalhadores tenham construído historicamente, desde o século XVIII, várias formas de organização, essa é a mais perene, né? Os sindicatos, por exemplo, estão na base de quaisquer direitos adquiridos, de quaisquer benefícios. Não existem benefícios e direitos que caem do céu. Agora, a importância dos sindicatos para a sociedade, para a atual classe trabalhadora, para a futura classe trabalhadora, isso tudo é o resultado de um processo de politização. Né? A nossa experiência concreta, ela evidencia que a gente percebe a opressão, a gente percebe o assédio. Nós, mulheres, por exemplo, percebemos que os espaços de decisão são menores para nós, estão menos abertos para nós. Né? Agora, o que a gente pode, aliás, melhor dizendo, os sindicatos, sobretudo no serviço público, podem fazer? Apoiar os trabalhadores, criar campanhas para que os servidores entendam que aquilo que eles estão passando, aquilo que eles estão sentindo, aquelas práticas que têm adoecido, né, não são patológicas, elas são organizacionais, elas são produto de um modo de organização da sociedade capitalista. Elas se exacerbam com os modelos econômicos. Né? Então, o colega Joelson falava do neoliberalismo, né? Falava das políticas de desmonte da proteção social, da financiarização. Quer dizer, tudo isso explica por que, fora do serviço público, mas também no serviço público, os trabalhadores passam a ser mais pressionados a trabalhar mais, a confundir ou a borrar o tempo de vida com o tempo de trabalho, sobretudo nós mulheres, com a questão do teletrabalho. Muitas vezes a gente adere às metas porque a gente quer um benefício a mais, a gente quer um aumento salarial, a gente quer, no resultado da meta, um tipo de compensação. Veja bem, como que isso não é apenas uma decisão, claro que adesão ou não, muitas vezes é pessoal, mas é um modelo de organização que vai instando o trabalhador a intensificar o trabalho. Então, ter essa compreensão, e ao mesmo tempo que o sindicato negocia meta, negocia teletrabalho, né, deve também negociar condições de saúde, condições de segurança, e alertar para aquilo que é, muitas vezes, um dos propósitos das metas, que é o ranqueamento. Né? Há vários autores que essa é uma questão também muito importante que a gente precisa discutir, que mostram que o assédio moral e sexual, né, ele não visa apenas humilhar o trabalhador. Ele visa, politicamente, fragilizar o coletivo. Por que acontece isso? O trabalhador, quando ele está sofrendo assédio, uma humilhação, isso acaba se tornando, né, um problema para o trabalho, ele não consegue voltar ao trabalho, ele tem maior dificuldade de voltar ao trabalho, ele adoece, ele começa a se afastar, ou até querer sair da profissão dele, né? Quer dizer, quando esse tipo de prática acontece, o que o meu colega... Eu sou servidora pública federal, né? O que os nossos colegas muitas vezes fazem? Ficam com medo. Eu falo, bom, eu não vou
Eu não quero que isso aconteça comigo. Então, eu vou me calar, eu vou ficar na minha, eu vou fazer aquilo que a chefia está querendo, porque eu não quero esse tipo de exposição. Então, a literatura entende, né, que a prática do assédio é uma prática de desunião. O que os sindicatos têm que fazer, então? Fazer a denúncia, se mostrarem representantes dos trabalhadores, fazerem muitas vezes um trabalho de formiguinha, colegas, né? De luta no dia a dia, de convencimento, de ouvir o trabalhador. Muitas vezes o trabalhador não quer se sindicar, ele não está nem interessado em sindicato, mas aí ele adoece. Aí ele não encontra na empresa, ou no serviço público, ou na chefia, ou naquela forma de organização, um apoio. Ele vai buscar quem? O sindicato. Aí o sindicato pode e deve buscar e usar, né, essa experiência, esse momento, para acolher o trabalhador, para politizar o trabalhador. Por isso que eu chamei muito atenção no início, né, dessa função formativa dos sindicatos. Então, formar, dialogar, trocar experiências, não levar à exposição pública, né, mas principalmente levar para a negociação coletiva, ou para os acordos, né, ou para as regras que organizam o trabalho, o tema do assédio, não como uma patologia, mas como resultado de um modo de organização do trabalho na sociedade capitalista. Mas só antes de fazer uma pergunta do doutor Joelson, eu vou dar um exemplo lá em Alagoas mesmo. Sou presidente do Sindafisco também e conseguimos uns direitos, umas implementações. E assim que foi conseguido, doutor Joelson, 5 colegas novatos, tudo no concurso, pediram desfiliação. Aí fica difícil, mas vamos à frente, vamos em frente. É a luta diária dos sindicalistas, né? É uma luta cotidiana, não é simples, não. Por isso que eu valorizo demais o trabalho, né? O nosso trabalho, o trabalho de vocês, né? Porque a gente sabe que a única coisa que resta é resistir. Porque sem luta a gente não conquista nada, né, colega? É verdade. Doutor Joelson, considerando sua experiência no TSE e no setor público, quais são os principais obstáculos legais para a responsabilização de gestores em casos de assédio moral e sexual no setor público e como os sindicatos podem atuar para superá-los? Penso, presidente Antônio Carlos, que a gente precisa ampliar esse debate para que ele alcance, dentro do possível, claro, a própria categoria. Que a gente possa, enfim, criar algum tipo de curso de capacitação, algum tipo de qualificação desses programas mesmo, disseminando todas essas informações. O Francisco Gerson faz muito isso, é muito qualificado e experiente nisso, para que a gente possa ampliar essa própria reflexão. Porque, com toda sinceridade, se nós não entendermos o modelo de administração, se nós não entendermos o modelo econômico, é quase que enxugar gelo. Porque existem determinados modelos de administração e determinados modelos econômicos que só fomentarão esses tipos de práticas de assédio e abuso. Ou seja, antes de discutir o assédio, antes de discutir o abuso, a gente tinha que discutir o próprio modelo de administração. Eu estive em um seminário promovido pela Secretaria de Fazenda, presidente, a convite do presidente da Febrafisco, presidente Marcos Sérgio, discutindo justamente os desafios da valorização dos servidores da administração tributária, e fiz, à época, um estudo que me pareceu necessário sobre como a gente, enfim, chegou nesse chamado modelo de administração gerencial, com todas as mazelas que esse modelo acabou trazendo, no que priorizou a eficiência em detrimento, muitas das vezes, do próprio bem-estar
dos servidores e das servidoras. Pelo menos a título de reflexão, isso deveria ser aprofundado com a categoria, cada sindicato com a sua respectiva base. O presidente Wallace, do Sindicema, que muito nos prestigia também com a confiança, está aqui também Tanuri, da diretoria. O presidente Wallace tem uma frase, enfim, muito caricata, ele repete sempre, mas que me parece necessário, pelo menos a título de reflexão. Muitas das vezes é a barata votando na chinela. Eu acho muito engraçado quando o presidente Wallace diz essa frase. Claro que é caricato, mas é uma reflexão que precisa ser feito. Ou seja, quantas vezes o próprio servidor, a própria categoria, não faz uma opção política por um modelo econômico ou um modelo de administração que não é aquele que vai necessariamente prestigiá-la nos seus anseios, na valorização da carreira, dos direitos e dos benefícios. Então, essa me parece uma primeira necessidade, independentemente daquilo que temos na legislação, uma necessidade de conscientização de quais são esses direitos. E depois, me parece fundamental uma atuação em coordenação dos sindicatos com outras entidades. Porque, enfim, o meu entendimento, depois de tudo o que eu quis e já estudo há muito tempo sobre essa questão, para, enfim, retribuir o convite que me foi formulado, presidente Antônio Carlos, é que, da mesma maneira que a gente não vai resolver só a gente não vai resolver a questão do assédio, dos abusos, resolvendo apenas individualmente cada caso, cada ocorrência, porque isso diz com o ambiente de trabalho como um todo e diz até com a sociedade, porque a própria família, os próprios colegas de trabalho são sempre muito impactados, enfim, quando ocorrências como essa se sucedem. O que me pareceu também, enfim, muito ilustrativo é que as coisas caminham melhor quando os sindicatos conseguem, em coordenação com outras entidades, com outros sindicatos, com as confederações, mas também com organizações da sociedade civil, com o Ministério Público do Trabalho, com os próprios auditores do Ministério do Trabalho, ampliar essa sua atuação. E com as próprias empresas, Hoje, não são poucas as empresas que adotam, principalmente as multinacionais, e têm que adotar os programas de compliance. Então, essa interlocução, essa coordenação, me parece de fundamental importância para que se possa, como eu dizia antes, termos esses programas de conscientização, esses cursos de capacitação, mas se exigir também das empresas, isso vale também para o setor público, é claro, transparência. E a transparência só se alcança com a disseminação dessas informações e com a publicação de relatórios periódicos, em que se possa informar sobre as ocorrências e sobre as medidas adotadas ou, enfim, planejadas para que se possa, primeiro, evitar esse tipo de ocorrência, é claro, coibi-las, mas, claro, também responsabilizar, enfim, quem incorre em tais práticas. Porque, enfim, nós temos toda uma experiência internacional que pode ser aproveitada. São muitos os países, a França, o Canadá, a Austrália, os Estados Unidos, que já tem muita coisa do ponto de vista legislativo, normativo mesmo, que pode ser aproveitado em termos de aperfeiçoamento da nossa legislação. Até incentivos fiscais são dados por alguns países no que diz respeito às empresas que conseguem controlar esse tipo de prática. Então, assim, não faltam sugestões no direito comparado em relação ao que se faz em outros países, que se possa aprofundar o estudo, a reflexão, para que a gente possa, enfim,
pedir também dos nossos parlamentares o aperfeiçoamento da nossa legislação. E depois os organismos internacionais também. Nós temos muita coisa já no âmbito da ONU, principalmente da OIT, por isso a necessidade do Brasil ratificar as convenções. Nós temos uma convenção específica, a 190, que trata dessa questão, que ainda não foi ratificada pelo Brasil. Então, por isso eu falava da mobilização social. Não tem como a gente não cobrar do Estado brasileiro a ratificação dessa convenção. E, para isso, me parece, independentemente das outras estratégias que podem ser atualizadas, aperfeiçoadas, mas pensando-se na mobilização social. Porque a CONACAT, fica aqui uma sugestão, presidente, já não cria logo uma campanha, como me parece tem a CUT, Trabalho Digno já, alguma coisa nesse sentido, e tem também outras centrais sindicais internacionais, tem alguma coisa na Austrália ou na Inglaterra, no sentido de Stop Harassment Now, alguma coisa nesse sentido. Enfim, que a CONACAT talvez pudesse criar essa campanha e, a partir dela, mobilizar a sociedade para cobrar das nossas autoridades, por exemplo, enfim, a ratificação da 190, não sei como é que está a 111, o Francisco Gerson talvez tenha mais informações, que trata da discriminação no emprego, ou seja, o Brasil tem que ratificar todas essas convenções, porque elas acabam sendo diretrizes. Enfim, eu queria mais pensar nessas questões anteriores às questões normativas propriamente ditas, porque me parece que essa capacitação, essa qualificação, não é só das confederações, dos sindicatos, do sindicalismo, mas de toda a categoria para o enfrentamento do tema, se faz muito mais necessário, em certo aspecto, do que a própria questão normativa. Porque, se nós não criarmos, no âmbito das empresas, das repartições públicas, mecanismos, meios, de como essas denúncias podem ser apuradas, o que será feito, um diário, enfim, como o próprio nome diz, né, para o registro diário dessas ocorrências, o servidor, a servidora, o trabalhador, a trabalhadora assediada, para que depois se possa usar isso na instrução processual, se tem o registro de absolutamente tudo que aconteceu. Enfim, será muito difícil reverter isso no judiciário, onde a prova tem que ser robusta, não bastam só alegações. Muitas das ações, inclusive, têm o seu pedido julgado improcedente, porque, por mais que todo mundo saiba, não se fez a prova suficiente necessária para a comprovação do assédio ou do abuso, e com toda a dificuldade que nós temos hoje de saber que a terceirização já é algo sufragado pelo nosso próprio Supremo Tribunal Federal, no sentido de tanto no que diz respeito à atividade fim, como à atividade meio, com toda, enfim, a boa vontade, diríamos assim, da Justiça do Trabalho em dizer, olha, não é porque se tem agora a possibilidade de terceirização, mesmo nas atividades fins, que a Justiça do Trabalho vai deixar de examinar, por exemplo, enfim, determinadas ocorrências, se verificado, por exemplo, da precarização do trabalho, algum tipo, enfim, de violação de direito. Por isso que a gente vai falar, enfim, em termos jurídicos, né, do reconhecimento do vínculo, no caso da iniciativa privada, em determinada situação de precarização, ou da isonomia, no caso do serviço público, em relação àqueles trabalhadores terceirizados, mas que acabam por exercer as mesmas funções, não tendo os mesmos direitos e garantias dos servidores concursados. E o quadro pode se agravar, talvez, ainda mais, com essa última decisão do Supremo agora sobre a questão do regime jurídico único. É outra coisa que me parece que tem que entrar na pauta. Presidente, se me permite a sugestão, aprofundarmos essa reflexão, aprofundarmos essa discussão. Porque, claro, não é propriamente o regime por si só que pode ser mais benéfico ou prejudicial. A questão é dos direitos. Nós temos certezas de que a isonomia, a equidade será observada, será respeitada, que isso não venha como mais uma possibilidade de precarização ainda maior do que já temos nessas relações trabalhistas. Obrigado. Doutora Patrícia, na sua opinião, como os sindicatos podem atuar para que a saúde mental dos servidores
muitas vezes abalada pela instabilidade e pressões, seja priorizada nas pautas de negociação. Certo, Mário Sérgio, está me ouvindo, né? Marco Sérgio, bem, acho importante começar a enfrentar essa pergunta, não necessariamente trazendo dados específicos, mas chamando a atenção de que hoje a gente vive no mundo uma epidemia do adoecimento mental. O percentual de trabalhadores e trabalhadoras, seja do setor privado, dos mais precários ao mais organizados, então, desde os trabalhadores da cana, né? Canavieiros, até, por exemplo, bancários, professores, petroleiros, e no serviço público também, né? Nas universidades, né? E eu suponho, né, que você e os demais colegas que são representantes de federações, né, das carreiras públicas, saibam e conheçam na categoria o alto ou elevadíssimo número daqueles que trabalham. Para trabalhar, precisam se medicar, tá? Utilização das chamadas drogas lícitas, né? Ou seja, remédios de tarja preta, né? São cada vez mais comuns. E isso tem a ver, né, com o trabalho, tem a ver com a sociedade, tem a ver com as dificuldades que enfrentamos cada vez maiores, né, para manutenção da vida, né, para a educação dos filhos, para a reprodução da família, mas isso tem fundamentalmente razão, né, ou uma derivação do trabalho. Então, esse é o primeiro aspecto muito importante, porque ele tem a ver com o assédio. O assédio, muitas vezes, o trabalhador ele se acidenta no trabalho, ele sofre um acidente de trabalho, né? Ou ele, então, tem um adoecimento físico, sei lá, Lehr, Dort, né? E esse adoecimento, que muitas vezes o estigmatiza, né, passa e vira assédio, vira fonte de humilhação, de desqualificação. O trabalhador não é chamado, ele não é ouvido, ele não é promovido, ele se frustra na profissão, ele se frustra no trabalho e leva ao adoecimento mental. O adoecimento mental e esse quadro, né, que eu estou chamando atenção aqui, ele tem efeitos sobre as empresas, aspectos financeiros da empresa e do Estado brasileiro também. O número de trabalhadores que passam a se afastar do trabalho, né, e que passam a utilizar assistência e previdência em função de questões que são geradas pelo modo de organização do trabalho. Então, nesse sentido, né, não é só um problema pessoal, esse é um problema social, esse é um problema de arrecadação, esse é um problema, né, que o próprio Estado brasileiro deveria levar e enfrentar de outra maneira. Um dos problemas centrais é a subnotificação. A gente muitas vezes não tem os dados precisos, o que é uma enorme subnotificação. Ou o trabalhador não quer se afastar por vergonha, por medo de ser demitido, por humilhação, por sofrer mais assédio ainda, por dizer que está doente. E muitas vezes as próprias empresas fazem de tudo para o trabalhador não se afastar, ou para não reconhecer aquilo que é próprio, né, do setor privado, que é o chamado nexo causal fundamental para a emissão de comunicado de acidente de trabalho, a comunicação de acidente de trabalho. Há pesquisas, a Pesquisa Nacional de Saúde de 10 anos atrás, 2013, depois houve uma complementação em 2015, né, já mostrava,
né, o drama, o tamanho, a grandeza da subnotificação. É coisa de 1000%, 1200%, né, o tamanho da subnotificação. Então, como é que os sindicatos podem ajudar nesse processo? Né? Além de tudo que nós já falamos, os sindicatos são também, não estou falando do serviço público, né? Mas os sindicatos do setor privado, por exemplo, eles não só podem, como devem colaborar na emissão de comunicado de acidente de trabalho. Porque quando os comunicados de acidente de trabalho, né, passam a ser frequentes numa determinada categoria, num determinado setor, segmento da economia, é possível que inspetores do trabalho, Ministério Público do Trabalho, percebam que ali tem uma recorrência, tem uma forma de organização, tem um modo de gestão que está exacerbando, né, que está extrapolando aquilo que os trabalhadores aguentam. Né? Então, há sindicatos, Ministério Público, Ministério do Trabalho, nós, né, que somos atentos, que somos pesquisadores, que dedicamos a nossa vida, né, a estudar, a colaborar, a compreender, né, as relações de trabalho e as relações sindicais, a gente deve se unir, né, visando, né, ao enfrentamento disso que eu estou chamando, né, a doença do século, né? Aquele tipo de adoecimento, né, que muitas vezes é silencioso, né, que é muito mais difícil de ser vinculado ao trabalho, mas que está, né, exatamente, desculpa, fechou aqui, exatamente na origem de uma série de doenças psíquicas, como, por exemplo, o burnout. É que nossos colegas, vou falar do serviço público, eu sou servidor público, nossos colegas gestores, né, gestores superiores, nossos chefes, às vezes o colega adoece por depressão, de qualquer profissional, seja físico, polícia, seja o que for. E aí o chefe, o colega que está do lado, disse, fulano conseguiu um atestado de novo. Eu já escutei isso várias vezes, inclusive disse assim, você faz o seguinte, vá no Conselho Regional de Medicina e faça a denúncia que você está dizendo que o atestado é falso. Porque o rapaz está doente. Mas os próprios colegas costumam denegrir a doença que acomete alguém. Pessoas com deficiência ou com filhos com deficiência, muito bem, tem mais chance de sofrer assédio moral? Uma pergunta. Como o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, CONAD, tem influenciado políticas de proteção contra esse tipo de situação? Acabou de novo? Isso aqui não resiste, não. O presidente Antônio Carlos, claro que os elogios que fiz vão extensivos à sua diretoria, mas mais do que qualquer outra coisa, a Sônia, né? Porque ela que coloca esses eventos de pé, literalmente, e a gente sabe isso, e, enfim, e foi muito importante esse questionamento sobre, enfim, as pessoas com deficiência, porque isso nos dá oportunidade, em relação a esse importante tema, tratar de um tema não menos importante e fundamental quando se trata de assédio e abuso, que é o da chamada interseccionalidade na questão do assédio e da precarização, porque acaba que, se estamos todos a refletir como evitar essas práticas criminosas, o que dizer, então, em relação aos grupos sociais historicamente vulnerabilizados em seus direitos? Eu não gosto de usar a expressão minoria, porque essa é uma expressão técnica que está no Pacto Internacional, Direitos Civis e Políticos da ONU, no artigo 26, que reserva essa expressão aos grupos étnicos, religiosos e culturais. E também não gosto de me referir a esses segmentos como minorias, porque isso também não expressa necessariamente o seu número na população, que geralmente são segmentos muito expressivos em termos populacionais
E essa expressão minoria acaba passando uma impressão muito equivocada em relação a isso. Por isso que eu gosto de uma expressão mais longa, mas não encontrei um termo para reduzir isso ainda, grupos sociais historicamente vulnerabilizados em seus direitos, porque não são os grupos que são propriamente vulneráveis. Eles é que foram vulnerabilizados em seus direitos. Nós não temos sido cidadãos, indivíduos, e nem podemos ter de primeira e de segunda categoria. Os direitos é que foram, na verdade, vulnerabilizados. E aí a gente inclui nisso daqui, claro, as mulheres, as pessoas negras, o segmento LGBTQIA+, e também as pessoas com deficiência, porque foram grupos que tiveram, historicamente, durante, não foram nem séculos, milênios, enfim, toda a opressão, a discriminação, o preconceito, a exclusão em relação aos seus direitos. Enfim, nós não temos tempo para isso, mas se impressiona o fato que precisou a mulher esperar até 1932 para votar, e nem existia nenhuma restrição, proibição na Constituição, na legislação nesse sentido, era pior. Era uma interpretação que se fazia à época, que, por conta da dependência dos seus maridos e pais, as mulheres não tinham autonomia suficiente para votar e, por isso, não se lhes permitia o voto. O que dizer, então, em relação às pessoas com deficiência que tiveram que esperar a Convenção da ONU de 2008 e depois a Lei Brasileira de Inclusão de 2015 para muitas delas poderem votar? Até 2015, muitas das pessoas com deficiência não podiam votar. Tiveram que esperar a Lei Brasileira de Inclusão, que alterou o Código Civil, acabou com a incapacidade civil absoluta e só então puderam votar. Mas, enfim, isso é só para que se tenha uma ideia de como a história foi perversa com todos esses segmentos. E aí acaba que sofrem, então, uma possibilidade muito maior de sofrerem, então, o assédio e o abuso. Ou seja, esses grupos são mais vulneráveis ao assédio, são mais vulneráveis a esses abusos, justamente por conta dessa marginalização, dessa exclusão, dessa opressão histórica que já sofrem. É isso que a gente acaba vendo no ambiente de trabalho, muitas das vezes. Ele acaba reproduzindo, enfim, o que a gente tem na sociedade. Por isso que eu comecei a minha intervenção discutindo o modelo administrativo, discutindo o modelo econômico, porque não tem como algumas práticas que a gente vê na sociedade de preconceito, discriminação, de abuso de poder, isso não teria como isso não se reproduzir também, lamentavelmente, no ambiente de trabalho. Por isso que é de fundamental importância, primeiro, compreender o todo, para que se possa, enfim, adotar as medidas necessárias para se evitar essas ocorrências no ambiente de trabalho, mas, de novo, também não adianta achar que, resolvendo um ou outro caso, ainda que uma ou outra vítima seja compensada pelo assédio, que a gente vai resolver isso sem pensar no impacto para o ambiente de trabalho, para todo e qualquer servidor, e o que isso também tem para a própria sociedade. E, no caso, enfim, das pessoas com deficiência, das mulheres, das pessoas negras, do segmento LGBTQIA+, são grupos que estão mais expostos a essas condições laborais abusivas e enfrentando, consequentemente, discriminação. Ou seja, aquilo que era para ser, enfim, a diversidade humana, aquilo que era para ser celebrado, que é a diversidade humana, a pluralidade, todas as nossas diferenças, para muitos dos segmentos, para as mulheres, para as pessoas negras, para o segmento LGBTQIA+, para as pessoas com deficiência, essas diferenças acabam, na verdade, gerando essa discriminação, esse preconceito, consequentemente, essa maior exposição e, em decorrência disso, maior risco de abuso, de agressão psicológica, de pressão emocional e de um ambiente de trabalho menos acolhedor. Eu tenho muita satisfação, enfim, de ser o representante do Conselho Federal do OAB no nosso CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e foi o CONAD, enfim, com a sua atuação no que diz respeito a todas as garantias, a toda a legislação de proteção e promoção dos direitos da pessoa com deficiência, que construiu muito nos últimos anos,
a Convenção da ONU, que tem força de norma constitucional, inclusive, ou seja, não pode ser contrariada nem mesmo por uma decisão judicial, depois a própria Lei Brasileira de Inclusão, enfim, toda a defesa que o CONAD sempre fez das cotas para as pessoas com deficiência e de toda essa legislação. E a minha prática profissional, minha atuação profissional, enfim, já tive satisfação de ver, por exemplo, enfim, ter que ser resolvido na justiça, mas foi, pelo menos, essa porta, essa oportunidade existia de se resolver judicialmente uma dificuldade que tinha uma mãe com filho, com deficiência, que não lhe quiseram assegurar, enfim, uma jornada diferenciada de trabalho. Não queriam lhe assegurar a jornada, queriam lhe reduzir a remuneração. Muitos estados, muitos municípios já têm essa legislação, já têm esse tipo de garantia. Um ou outro município ainda não tem, e com isso se faz necessário o ajuizamento de ação judicial. Mas, enfim, imaginem o tipo de pressão que não passa uma mãe como essa, justamente pelo que vem de nos dizer o presidente Marcos Sérgio, por conta desse individualismo, essa coisa toda. Enfim, muitos dos colegas, por conta do modelo, acabam não tendo essa sensibilidade, acabam não tendo essa solidariedade, não conseguem ver, não conseguem enxergar o tipo de assédio, ou, no mínimo, de agressão psicológica ou pressão emocional que estão passando ali muitos dos seus próprios colegas. Enfim, de novo, aqui nós temos vários exemplos, presidente Antônio Carlos, do que os países têm feito em relação a isso, e eu acho que isso só nos traz como sinal a necessidade de aprofundarmos cada vez mais esse debate, cada vez mais essa reflexão, lançarmos campanhas, fazermos cursos de capacitação, nos preocuparmos, contemplar esse tema do assédio, do abuso nas negociações coletivas, nas mesas aí de negociação. E, com isso, eu encerro a minha fala agradecendo imensamente, mais uma vez, o convite que me foi formulado pela CONACAT para participar desses seus tão importantes congressos e que nos deixam aí tanto tema para reflexão, mas também tanta coisa concreta como a própria realização dessa mesa em que pudemos aprofundar, disseminar aí as ideias sobre assunto tão importante. Muito obrigado. Obrigado, doutor Joelson. Eu vou abrir aqui, conforme a orientação do mestre de cerimônia, 3 perguntas para vocês. Agora, antes das perguntas, eu queria só dizer, doutor Joelson, que lá em Alagoas nós temos uma evolução nesse sentido dos filhos com deficiência. Por exemplo, quem tem filho com espectro autista reduz-se a jornada de trabalho em 50% e não há redução remuneratória para que os pais possam dar assistência a essa criança. Perfeito. Bom dia. Doutor Joelson, uma pergunta para o senhor. Eu gostaria, só vou esperar a sua resposta para poder embarcar. Estou correndo, a gente ficou esperando. Olha a responsabilidade. A minha pergunta é assim, eu sou do Rio de Janeiro, Sindicato dos Fiscais de Janeiro, e o Rio de Janeiro não foge à regra, está tendo uma questão séria de precarização já há alguns anos, e o nosso prefeito mandou um projeto de lei, alterando o regulamento dos funcionários, né, e colocando um artigo dizendo assim, olha, o chefe imediato será responsável caso haja um desvio funcional. Então, nós estamos dizendo essa coisa imediata, estamos começando a discutir isso. O que o senhor tem juridicamente sobre essa questão, por favor? Nós vamos coletar as 3 perguntas e depois o senhor faz um resumo. Novamente, José Roberto, aqui de Minas Gerais. Eu vi a doutora Patrícia uma hora falando para mim. A senhora estava falando sobre o meu caso, sobre a minha situação. Eu falei, gente, como é que ela soube, da distância que ela está, essa situação que eu estou vivenciando? Acho esse tema muito árido ainda, discutir, principalmente nos nossos sindicatos, os temas de assédio moral, assédio sexual, porque isso envolve muito culturas institucionais. E a gente sabe que existe também um assédio sexual, principalmente, que não se restringe ao gênero feminino, ao masculino também, e de pessoas que se aproveitam desse assédio, porque eles querem alguma coisa e, em troca disso que eles querem, eles também têm essa situação.
E uma outra coisa que é o que a doutora Patrícia estava falando e que eu me vi, é que é o seguinte, eu estou sofrendo um assédio, e um assédio que não é do local meu de trabalho, é da instituição, pela forma como eu conduzo as coisas de sindicato. Mas eu vi esse assédio que eu estou tomando, que eu levei a ação e está na corregedoria, é que os meus colegas da minha unidade, esse assédio que foi feito comigo, eu disse a eles, isso não pode ficar assim, porque esse assédio a mim é a todos vocês. Mas eu não tive nenhum apoio a nada. E me restringe hoje ao sindicato fazer uma defesa da minha situação, mas sem levar em conta esse assédio que é feito da instituição. E eu fui orientado, inclusive, a procurar o Ministério Público dos Direitos Humanos. Então, eu acho que é preciso que seja feito realmente um trabalho desse, porque acho que esse problema da falta de conscientização parte até do seu colega que está do lado. Então, eu queria ver um comentário da senhora sobre isso. Obrigado. Vamos para a última pergunta. Emanuel, Afalesp, São Paulo. Na exposição da doutora Patrícia e do doutor Joelson, me pareceu que ficou evidente que os problemas de assédio têm muito a ver com o que nós chamamos com sistema econômico, economia de mercado, e daí decorrem esses problemas. Ocorre que nós vivemos num mundo em que praticamente o mundo desenvolvido trabalha com capitalismo e economia de mercado. E parece que há uma tensão entre os servidores públicos tentando buscar diminuir esses aspectos negativos do assédio e, ao mesmo tempo, movimentos nascendo pela eficiência do serviço público. Como lidar com essa tensão ou com essa aparente tensão? Quem quer começar? Doutora Patrícia, pode começar, por favor. Obrigado. Marco Sérgio, qual é o nome do primeiro colega que me perguntou? Que eu gostei muito da pergunta. Tá certo. Bom, Kleber, eu gostei muito da sua pergunta, porque ela nos leva a pensar que também os militantes sindicais são alvo de assédio. A luta política, ela também é assediada. Muitas vezes a gente, né, em nome, né, de sermos representados, eleitos, né, escolhidos pelos trabalhadores, né, a gente acha que o sindicalista tem que aguentar tudo, que ele não fica doente, que ele não é assediado, que ele não sofre práticas antissindicais diariamente, ameaças. Então, a questão que você coloca é fundamental, porque muitas vezes a gente não tem o apoio dos outros sindicatos, né? E o que você está chamando a atenção é fundamental. O movimento sindical também tem que pensar que o sindicalista, o trabalho sindical é um trabalho, é uma ação, né, que exige posicionamento, não é um trabalho sindical, é um trabalho tenso, de tensões políticas, de disputas políticas, que muitas vezes levam ao adoecimento, né? Aquela liderança sindical que ela é liberada, né? Ela muitas vezes está mais protegida. Mas aquela outra liderança, e a gente sabe que grande parte não é liberada do trabalho, né? Ela é pressionada pela luta política, ela é pressionada muitas vezes pela empresa, ela teme, né? Ela teme pelas práticas antissindicais. Então, assim, já participei, inclusive, de pesquisas que mostram o nível de adoecimento, também de medicalização entre as próprias lideranças sindicais. Concordo plenamente contigo, e é por isso que eu acho que nos cursos de formação e na forma de abordar o assédio, que a gente lute, a gente busca o tempo todo não patologizar.
tá? Não pensar que se trata de uma questão individual, mas que é uma forma de desagregação coletiva, colocar um trabalhador contra o outro, um trabalhador desconfiando se aquele, né, se aquele relatório médico, se aquele atestado médico, ou afinal de contas, se aquele meu depoimento, ou as minhas lágrimas, por que não? Meu sentimento de frustração, por que não? Né? É real. Tá? Então, gostei muito da sua questão, né, porque a gente também tem que proteger, inclusive do ponto de vista da saúde, né, os nossos representantes, né, que doam a vida muitas vezes para nos defender. A segunda pergunta, né, sobre a tensão, né, entre a economia de mercado e o público, né, entre o modus operandi, a lógica do capitalismo, né, rigorosamente, mesmo as empresas públicas, elas, né, uma parte da literatura marxista, por exemplo, né, uma empresa pública ela não produz mais-valia da mesma forma que uma empresa privada, né, mas ela é instada a lucrar, né, ela é instada, né, a garantir os dividendos, né, para os investidores. Então, essa tensão ela está cada vez mais colocada para o serviço público. Né? O serviço público, desde os anos 90, né, com a reforma administrativa, ou com as reformas administrativas, com as reformas trabalhistas, com a reforma, inclusive a reforma da Previdência, né, vai colocando cada vez uma lógica, né, do capital financeiro, né, da lucratividade, dos investimentos, né, na ordem, né, em primeiro lugar, no fazer do serviço público. Isso gera uma tensão. Afinal de contas, o que é que o serviço público tem que priorizar? O cidadão? Tem que priorizar o brasileiro? Tem que priorizar a sua população? Ou tem que ficar restrito, né, a uma lógica financeira, né, a uma lógica de gastos? Então, essa tensão ela é permanente e ela também é fonte de adoecimento. Uma empresa que é privatizada, uma empresa pública que é privatizada, né? A própria terceirização, que é o quê? A introdução do serviço privado no trabalho social do serviço público. Isso também gera adoecimento, tensão, assédio, né? Como sair, né? Como sair dessa situação? Bom, a retomada do caráter público, do caráter republicano do Estado, né? A defesa, a garantia de governos responsáveis que compreendam, né, que aquilo que o capitalismo nos promete, porque o capitalismo não nos promete uma igualdade, tá? As revoluções burguesas, elas não nos prometem que somos iguais perante a lei. Então, é essa promessa da igualdade que a gente deve buscar todos os dias. A gente deve denunciar todos os dias que essa desigualdade está em todos os espaços e buscar utopicamente, socialmente, no nosso dia a dia, né, que é essa promessa que o capitalismo nos faz, que a promessa da igualdade se realize. Essa é a minha opinião. José Roberto, meu abraço para você, minha solidariedade. Bom, essa questão dos fiscais do Rio, essa questão que a chefia imediata, enfim, teria a responsabilidade pelos desvios de função, enfim, às vezes você não tem como conter esse tipo de previsão na legislação. Eu acho que nunca se perderá o diálogo com a administração para que esse tipo de cláusula seja depois quase que considerada como não escrita. Porque ninguém vai ter responsabilidade objetiva em uma situação como essa. Cada caso demandará uma análise, uma instrução para se saber de quem efetivamente é a responsabilidade.
Pelo sistema normativo, você não pode atribuir responsabilidade, muito menos de maneira com sanções, que daí podem advir, principalmente se vierem sanções, ao servidor, à servidora, enfim, a qualquer indivíduo, de maneira objetiva, como você faz em relação a um ente como a administração, a um ente como o Estado. Enfim, vai se buscar, no mínimo, o dolo ou culpa desse servidor, dessa servidora, se constatada uma situação como essa. Claro que é importante a reflexão sobre a quem cabe a responsabilidade pelo desvio de função, mas isso não significa dizer que automaticamente X ou Y por ela responderá, se verificada a ocorrência, principalmente se for para aplicar algum tipo de sanção a X ou Y. Então, isso daí será tido como uma cláusula não escrita, por isso o diálogo, a reflexão, a ponderação sempre com a administração, e depois, eventualmente, se acontecer a aplicação de uma eventual sanção, enfim, numa ação judicial, tudo isso poderá ser discutido e, se não, evidenciada a culpa, o dolo, ou pelo menos a culpa do servidor e servidora, não é por ter sido chefe que ele já responderá automaticamente, vamos dizer assim, pelo desvio de função. E a pergunta do Emanuel, e a pergunta de $1 milhão do Emanuel, muito bem feita, inclusive, quase que uma reflexão filosófica, né, de tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, porque, enfim, isso é quase como que consertar avião em pleno voo. Nós não vamos mudar o modelo administrativo, nem o modelo econômico, de um dia para o outro, de hoje para amanhã. E, na verdade, existe uma perspectiva hoje no mundo, lamentável, da maneira como as coisas vêm acontecendo, até de retrocesso. Até de retrocesso. Pode ficar muito pior do que já está. Porque os estudiosos sempre nos mostraram isso, né? Quando a gente lida com direitos, primeiro os direitos são conquistados, dificilmente são oferecidos. E depois, justamente por serem conquistados, por serem uma criação humana, é que nós temos que estar o tempo todo vigilantes. Nós baixamos a guarda durante muitas décadas por achar que o nosso Estado de Direito, a nossa democracia, os nossos direitos estavam preservados. E agora fomos tomados de assalto por saber que tem uma parcela muito significativa da humanidade, porque isso não se limita ao Brasil, nem aos Estados Unidos, nem à Hungria. Enfim, isso é uma coisa hoje internacional. Todos os países passam por isso. Uma parcela da humanidade, enfim, que a depender do que propõe, teremos sérios retrocessos no que diz respeito às garantias, ao Estado de Direito, à democracia e, consequentemente, aos próprios direitos dos servidores e servidoras. Então, a tensão existe e o que nós podemos fazer e devemos fazer dentro dessa tensão, sem esquecer a tensão, são eventos como esse. Discutir de que maneira a gente pode aprimorar, aperfeiçoar as medidas, primeiro, como eu disse sempre, de prevenção, primeiro para prevenir, e depois para coibir, para responsabilizar nos casos de assédio e abuso. Ou seja, dentro daquilo que o sistema administrativo ou econômico nos permite, a gente vai continuar com eventos como esse, campanhas de conscientização, o compliance, que é o que as próprias empresas fazem, as negociações coletivas, as ações judiciais. Nós também não nos sentiremos desmotivados, não nos sentiremos frustrados, porque temos que lidar com essa tensão. Muito pelo contrário. Nós, enfim, dentro do possível, faremos o enfrentamento necessário. O que a gente tem que ter em mente, aí eu concluo, é o seguinte: isso não é inexorável, isso não é inevitável. O que o sistema tenta nos convencer o tempo todo é que não existe um outro modelo econômico, é que não existe um outro modelo administrativo. Isso não é verdade. Isso, há pouco tempo atrás, não era assim. Nós tínhamos outros modelos econômicos e tínhamos outros modelos políticos e outros modelos administrativos. E funcionava. Agora, por uma questão de hegemonia, o mundo, política, econômica e administrativamente, está como está. Então, a gente administra aí, dentro do possível, na expectativa de que um dia, sem prejuízo da eficiência, todos nós defenderemos a eficiência, até a eficácia mais do que a eficiência, mas apenas que ela não venha em detrimento do bem-estar,
que ela não venha com medo, que ela não venha para, enfim, de alguma forma, tornar o ambiente de trabalho desacolhedor por conta de práticas como a precarização, o assédio ou o abuso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Joelson, pela brilhante palestra. Obrigado, doutora Patrícia, também. Queria só complementar uma fala da doutora Patrícia, que eu achei muito interessante, que não só dentro do ambiente de trabalho, mas também fora do ambiente de trabalho, o sindicalista, às vezes, sofre assédio até de seus colegas diretores, por divergência de opinião, assediando moralmente, né, quem está lá trabalhando para todos. Era só um complemento que eu queria fazer. Muito obrigado. Antes da gente encerrar aqui o 9º Congresso, que será feito pelo presidente Antônio Carlos, aqueles que desejarem e puderem permanecer após o encerramento, daremos início ao apontamento da carta de encaminhamento com relação às palestras aqui apresentadas, tá certo? Quero convidar agora Antônio Carlos para finalizar o nosso 9º CONACAT. Eu agradeço aí a organização, agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar aqui conduzindo os trabalhos, agradecer a todos que estão online nos acompanhando, a equipe técnica também, enfim, a todo o time aqui que nos prestigiou com esse grande evento. Eu vou começar pelo fim, que é registrar mais uma vez que trabalho fantástico fez essa comissão do Congresso para organizar este evento. Eu quero cumprimentar a cada um dos membros dessa comissão e, nas pessoas da Beatriz Yuki e da Sônia, eu estendo um abraço a cada membro da comissão, os nossos parabéns. Vamos tentar, amigos, fazer deste congresso vai ter um desafio aí que vamos precisar das entidades todas, vamos fazer uma revista do 9º Congresso, tanto impressa quanto virtual, é o desafio para nós levarmos isso à sociedade, levarmos isso ao mercado, levar isso para os nossos parceiros, nossas bases. Parabéns a cada um dos que nos prestigiaram via redes sociais e os que aqui estão e permaneceram durante todo o Congresso. Muito